na sala de hoje, no exercício resolvido da UBMAP. Sou o professor Wesley da escola 7 Bucar Neto em Floriano. Hoje nós vamos fazer alguns exercícios aqui resolvidos da UBMAP e como vai também ser as próximas aulas. Pois bem, na primeira questão, vamos trabalhar, diz assim: João uniu 4 blocos retangulares de madeira, cada um com 4 cm de comprimento, 1 cm de largura e 1 cm de altura, formando um objeto mostrado na figura. Na letra A diz o seguinte: qual é o volume desse objeto? Então aqui temos a figura, como descrita por ele, que é 1 cm de largo, 4 cm de comprimento, 1 cm de largura e 1 cm de altura. E depois ele formou o objeto mostrado na figura, que foi exatamente esse objeto aqui, que são 4 blocos de madeira no caso. 4 blocos que ele está falando aqui. Então, continuando na alternativa, na letra A, temos aqui as seguintes observações. Qual o volume desse objeto? Primeiro, para nós calcular o volume desse objeto, nós temos que lembrar qual é a fórmula. No caso aqui, nós temos que lembrar qual é a fórmula do volume, que no caso é a área da base vezes a altura vezes o comprimento. É assim que nós vamos calcular o volume desse bloco. No caso, vamos ter aqui a base, 4, a altura é 1 e o comprimento também é 1. Então 4 vezes 1 vezes 1, o resultado é 4 centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos porque aqui ele está mostrando em volume. Se fosse cálculo da área, seria em centímetros quadrados. Então o volume da figura é, como aqui nós calculamos para 1, e na questão tem dizendo para nós que são 4 blocos que formam essa figura aqui, 4 blocos formam essa figura aqui, então nós vamos fazer o quê? O nosso cálculo é 4 vezes o volume desse bloco. Logo, nós temos 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16 centímetros cúbicos. E essa é a resposta da letra A. Na letra B, quantas arestas tem esse objeto? Primeiro, relembrando o que são as arestas. Arestas são essas, vamos dizer assim, beiradas que tem o objeto. Primeiro, aqui tem como 12 na parte de cima, porque aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 aqui. Como a figura também é igual na parte de baixo, então ela também tem 12 na parte de baixo, certo? E agora, contando nas laterais, ela vai ter 12 na vertical. Então, dá um total de 36 arestas, depois que a gente termina de somar tudo. Na letra C, qual a área da superfície desse objeto? Agora ele não quer mais saber o volume, e sim a área total da superfície desse objeto, ou seja, de cima mais a área da de baixo mais a área da lateral. Primeiro vamos calcular a área do retângulo. Aqui eu só coloquei aqui no caso as medidas para que nós pudéssemos ver. A área do retângulo, relembrando, é a área da base vezes a altura. Agora nós estamos falando de área e não mais de volume. É a área da base vezes a área da altura. Logo, nós temos o quê? Que a área da parte de baixo vai ser 4 vezes 1. Por quê? Aqui, ó, 4 vezes 4 vezes 1. No caso aqui ele tem 4 de comprimento. Lembrando que aqui no meio ele forma a figura também, viu? Então nós temos 4 no comprimento vezes 1 de altura. Como são 4 vezes isso aqui, ó, que aqui tem uma, aqui tem outra, aqui tem outra e aqui tem outra. Como são 4 vezes, então nós temos que são 16 centímetros na parte de baixo. No caso lá na parte de baixo é igual. E também são 16 centímetros na parte de cima, já que é igual. A área das laterais vai ser o quê? 4 vezes 1. No seu caso, são 4 vezes essa parte aqui, porque ela se repete aqui em vários pontos. Também são 4 vezes 3 vezes 1, que são esse aqui. E são 4 vezes 1 vezes 1 também, porque ele se repete. Então, tem 32 centímetros. A área total vai ser a soma de tudo isso, certo?
a de dizer a parte de cima, a parte de baixo e a parte das laterais. Então vai ter que a área total vai ser 32 mais 16 mais 16, que vai ser 64 centímetros quadrados. E essa foi a questão.